Evangelho, sábado da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar da Galileia. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo a narrativa do segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus, mais uma vez, está junto à cidade de Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. E toda a multidão, ela ia ao encontro do Senhor e Jesus os ensinava. Assim nos fala o Evangelho de São Marcos. Hoje acontece o chamado de mais um discípulo do Senhor, o chamado de Levi, ou seja, de São Mateus, que estava trabalhando na coletoria de impostos. Jesus o vê, assim narram os evangelhos, e diz a Mateus: segue-me. E Mateus imediatamente levanta e o segue. Um diálogo muito breve, mas um diálogo profundamente incisivo. O chamado do Senhor ecoa diretamente sobre os ouvidos de Mateus, que responde de maneira imediata. Certamente o Senhor já estava há longo tempo preparando o coração daquele que iria ouvir: segue-me. As breves palavras de Jesus acontecem diante de uma longa história que não é contemplada no Evangelho, mas que pode ser recolhida pela certeza da resposta dada. Uma resposta generosa e de completo comprometimento com o Senhor foi aquela de Mateus. E não para por aí. Mateus não apenas respondeu ao chamado do Senhor de segui-lo, mas trouxe ao encontro do Senhor muitas outras almas. Durante esses dias temos falado sobre isso, como as obras realizadas pelo Senhor faz as multidões virem até Jesus, pois dá testemunho do seu poder e da sua autoridade. A pregação do Senhor move a fé no coração dos homens que buscam ouvir a Deus. Então, por essas duas razões, podemos dizer, ao menos, que o coração de Mateus, como todos daquela região, nesse momento, pensava e desejava a Deus, pois ouviam continuamente os ensinamentos de Jesus, direto ou indiretamente, ou seja, porque o escutaram ou porque ouviram de outras pessoas, e recolheram também muitos testemunhos
de homens e mulheres que foram curados, que foram transformados pelo Senhor. Então, a vida de Mateus, para além de qualquer outra realidade, ela traz esses sinais da presença, do poder e da autoridade do Senhor. É um coração que, vendo e ouvindo, vai se preparando, vai desejando mais o encontro e a entrega a esse Senhor. Todo o precedente na narrativa do Evangelho até aqui falam a respeito da possível preparação do coração de Mateus para ouvir a voz do Senhor, ou seja, o seu coração ardia e desejava esse momento com Cristo. E o momento foi marcado por esse chamado, pela atitude do Senhor de chamá-lo para si e a resposta de Mateus incondicional. Como o padre falava, Mateus não se contentou apenas em responder, mas fez Jesus conhecido por muitos outros. Se ele mesmo esperava ter um momento de encontro com Jesus, porque como homem piedoso, pois vemos o zelo de Mateus pelo ensinamento do Senhor ao ponto dele ser o autor de um dos santos evangelhos. Então, sendo um zeloso discípulo do Senhor, Mateus imediatamente deseja que o conhecimento de Cristo se faça acessível a todos, especialmente para aqueles do seu convívio que são muito necessitados de Deus. Como é bom compreendermos que o coração do apóstolo ele está aberto para fazer Jesus amado por outras pessoas. Aqueles com quem Mateus convivia, cujas fraquezas e limitações ele conhecia, foram os primeiros que ele quis mais perto de Jesus. E assim a sua casa e a experiência, a ocasião de sua vida foi o momento ideal para isso. Que grande testemunho de amor e de zelo pastoral de São Mateus. Peçamos ao Senhor a mesma graça. Que o nosso coração, Senhor, conhecendo a vida e as fragilidades de nossos irmãos, possa desejar com urgência e completa entrega ser o caminho a fim de que eles encontrem a Jesus. Que também a nossa vida em suas mãos, Senhor, possa seguir o testemunho de Mateus e que nós nos empenhemos para levar o seu coração, as pessoas até Ti, mas sobretudo que conhecer aqueles que estão à nossa volta em suas realidades, necessidades e vitórias seja para fazer com que o nosso coração com mais urgência se prontifique a levá-los até Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Mateus e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Prisca e Santa Margarida da Hungria, rogai por nós.